seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Prorrogado o prazo para o recadastramento de inativos e pensionistas. Vacinação infantil. Bugio Preto é resgatado em São Borja. Vagas de emprego Cine Rio Grande. A confiança do comércio subiu em agosto. E ainda, o governo está avaliando a decisão sobre o horário de verão. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A Prefeitura do Rio Grande prorrogou até o dia 30 de setembro o período para o recadastramento da prova de vida dos aposentados e pensionistas do município. A renovação do cadastro é obrigatória para não perder o benefício. O recadastramento de vida para os inativos e pensionistas da Prefeitura do Rio Grande estava previsto para encerrar hoje, mas o prazo foi prorrogado até o dia 30 de setembro. A direção da Previdência do Rio Grande informou que apenas 67% dos pensionistas e inativos realizaram a prova de vida. Vale lembrar que aqueles que não realizarem o recadastramento terão o seu benefício cortado a partir do mês de outubro. O endereço para fazer o recadastramento é na Rua Francisco Marques, 178, das 13 até às 17 horas. Com o seu documento de identidade e com foto e comprovante de residência atual. Para mais informações, o número é 53 3035 3491. Hoje é dia de mutirão de vacinação em Venâncio Aires. As doses contra a Covid-19 e a poliomielite estão sendo aplicadas em diversos locais do município. O objetivo desta mobilização é aumentar o esquema vacinal das crianças e adolescentes. Confira agora o cronograma completo da vacinação em Venâncio Aires nesta quarta-feira. O município de Venâncio Aires adotou estratégias especiais para vacinação devido ao baixo número de crianças vacinadas. E hoje acontece o dia de mobilização para vacinação. Além das unidades de saúde, equipes de imunização estarão disponíveis junto ao ônibus da saúde, na Praça Matriz, em horário estendido junto ao UBS Macedo. Menos de 60% das crianças de 1 a 4 anos foram vacinadas até agora, nesta campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que vai até o dia 9 de setembro. Além das doses contra a poliomielite, também estão sendo disponibilizadas as doses em atraso na carteira de vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A Secretaria da Saúde do município relata que a vacinação de crianças e adolescentes contra o coronavírus também está baixa. Apenas 3,12% da faixa etária de 3 a 4 anos foram imunizadas com a dose 1. De 5 a 11 anos, até agora 56,41% receberam a primeira dose e 38,83% a dose 2. O 3º Batalhão da Brigada Militar resgatou um macaco da espécie bugio preto. O animal silvestre foi encontrado em uma área residencial no município de São Borja. Policiais militares do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de São Borja resgatou ontem um bugio preto. A ligação para o resgate do animal foi feita pelos moradores. O macaco estava caído no pátio de uma residência. Segundo os moradores, o animal silvestre bateu na rede elétrica e recebeu um choque quando caiu. O bugio foi encaminhado para atendimento médico veterinário. O Cine Rio Grande está com vagas de emprego para esta quarta-feira. As oportunidades são para 5 áreas e diferentes níveis de escolaridade e experiência.
Os interessados podem se candidatar na sede da agência ou pela internet. Confira agora as vagas disponíveis. As vagas ofertadas pelo Cine Rio Grande nesta quarta-feira são auxiliar de vistoria, com experiência, ensino médio e carteira de motorista tipo B. Mecânico de equipamentos elétricos com experiência na manutenção de empilhadeiras. Vendedor de cursos com experiência na área comercial. Visual merchandising, com experiência em 2º grau. Vagas para pessoa com deficiência. Técnico de laboratório no turno da noite, com curso técnico em laboratório ou experiência na área. O Cine Rio Grande adverte que o número de encaminhamentos estão ao lado das vagas. E este número pode ser alterado, pois nele estão incluídas as pessoas que se candidatam pela internet. O Cine Rio Grande está localizado na Rua Marechal Floriano, número 248, no centro. Os meios de contato são estes que estão na tela. O Cine Rio Grande tem seu atendimento das 8 da manhã até às 16 horas da tarde. Tempo firme e temperaturas amenas em grande parte das regiões do estado. Na região da Campanha, em Dom Pedrito, a temperatura máxima chega aos 22 graus e o clima será seco. Aqui na região do sul, os ventos estarão moderados e aqui em Rio Grande, a temperatura máxima ficará nos 18 graus. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Rio Grande terá uma tarde de sol com a presença de muitas nuvens. Há chances de nebulosidade em certos períodos da tarde, mas a estabilidade do clima se manterá, não havendo risco de chuva. Os ventos estarão moderados e poderão chegar aos 25 km por hora nesta tarde. Já a umidade se manterá estável, ficando nos 88%. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 13 graus a mínima. Em São José do Norte, a tarde será de sol com a presença de muitas nuvens. O clima será estável e não haverá risco de chuva. Os ventos serão moderados e não passarão dos 24 km por hora. A umidade irá se manter nos 88%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 12 graus a mínima. Dom Pedrito, que teve um início de dia com um clima instável, terá uma tarde diferente. A presença do sol predominará e haverá diminuição das nuvens, tendo um clima estável e sem riscos de chuva durante a tarde. Ventos fracos não passando dos 16 km por hora e a umidade baixa, ficando na casa dos 50%. Assim será durante a parte da tarde. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 10 graus a mínima. Em Camaquã, o clima será estável. À tarde terá predominação do sol e haverá também a presença de algumas nuvens, mas não causará instabilidade nem risco de chuva. Os ventos serão fracos na casa dos 10 km por hora. A umidade também será baixa, ficando nos 50%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 13 graus a mínima. Tempo firme em Venâncio Aires. A tarde será de sol e não haverá risco de chuva. Os ventos serão moderados, ficando na casa dos 20 km por hora. A umidade, que pela manhã estava alta, deve diminuir bastante, permanecendo nos 45%. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 9 graus a mínima. A confiança do comércio subiu em agosto e atingiu o maior patamar em um ano. A melhora nas expectativas influenciou no resultado. Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, o indicador passou de 95,1 para 99,4 pontos no mês. A alta foi influenciada pela melhora das expectativas. A desaceleração da inflação, medidas de estímulo do governo e melhora da confiança do consumidor contribuíram com a retomada do otimismo do setor.
O índice de expectativas futuras subiu de 84,8 para 94,5 pontos. Apesar do bom resultado, a avaliação sobre a situação presente ainda segue frágil. E depois de 5 altas seguidas, a confiança dos serviços teve leve queda em agosto, passando de 100,9 para 100,7 pontos. Apesar de baixar um pouco, ainda aponta otimismo para o setor. Assim como no comércio, os serviços também tiveram alta das expectativas, de 100,9 para 101,3 pontos, mas queda na percepção sobre a situação atual. Agora os eleitores de todo o Brasil podem consultar pela internet em qualquer sessão que devem apresentar para votar nas eleições de 2022. Apesar do título de eleitor físico trazer informações sobre o número da sessão, é recomendável fazer a checagem pela internet com antecedência. A sessão eleitoral é o local onde trabalham os mesários e onde cada eleitor é recebido para votar. É importante lembrar que a sessão pode ter mudado nas eleições deste ano. O serviço de consulta pode ser realizado pelo aplicativo e-Título, no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ou na página do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do eleitor. E para fazer a consulta, é preciso informar o número do CPF ou do título de eleitor, além de alguns outros dados pessoais. As informações liberadas sobre as sessões eleitorais estão atualizadas e incluem as solicitações de voto em trânsito, quando, por pedido do eleitor, ele fica temporariamente habilitado para votar fora de seu domicílio eleitoral original. A votação acontecerá nos dias 2 de outubro, o primeiro turno, e 30 de outubro, se houver segundo turno. O governo está avaliando novamente a decisão sobre o horário de verão. A mudança pode voltar por conta da economia com a energia solar. Em 2019, o governo tomou a decisão de extinguir o horário de verão, mas agora o Ministério de Minas e Energia pediu a reanálise para o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Técnicos da pasta acreditam em um possível benefício que a volta do horário de verão poderia gerar aos consumidores de energia solar nos horários de pico. O tema ainda está na fase de discussão entre as áreas técnicas do Ministério e do operador. E se a avaliação com base no estudo for pela retomada do horário de verão, a ideia é que a regra volte a valer ainda neste ano. Desde o ano passado, integrantes do segmento empresarial de turismo, alimentação e bebida têm solicitado a integrantes do governo o retorno do horário de verão. O assunto está em avaliação pelo Palácio do Planalto, mas ainda sem decisão tomada. Integrantes do governo consideram que, caso seja avaliada como positiva, a mudança no horário de verão pode retornar já em outubro. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.